Bom, oficialmente então, Pai do Senhor, pessoal, vamos orar para nós iniciarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui glorificar, adorar e exaltar o teu santo nome e queremos te agradecer por esse momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui estudando a tua palavra e crescendo diante de ti em graça e em conhecimento, papai. Nós queremos ainda te pedir que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, Senhor Deus, nos dando sabedoria, Pai. Sabedoria para entendermos a tua palavra, sabedoria para crescermos diante de ti, papai, e sabedoria também para colocarmos em prática nas nossas vidas aquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor. Papai, faz com que nós sejamos também praticantes da tua palavra, Senhor. Tudo isso para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos dando prosseguimento então, crescendo na palavra, né? E como nós temos visto, iniciamos com a criação, né? Vimos a criação de todas as coisas de uma maneira geral, e aí nós entramos então na criação do homem. Semana passada nós falamos sobre a criação do homem como imagem e semelhança de Deus, do homem e da mulher, né? Quando eu falo homem, eu falo não do gênero masculino, mas falo da espécie, né? Então, nós vimos a criação de Adão e Eva como representantes de Deus, como vice-governantes de Deus, né? E como que a imago Dei nas nossas vidas faz com que o homem tenha essas responsabilidades, né? Nós não vimos ainda, mas vamos ver como que a queda afetou essa imagem, mas dentro dessa proposta, então, de nós iniciarmos nessa linha de raciocínio sobre criação, hoje o pastor Edu e a Carol vão falar para a gente sobre o papel do homem e da mulher na família, na igreja e na sociedade, tá? Para nós entendermos um pouquinho como que o homem é esse representante de Deus na Terra, esse vice-regente, esse vice-governador. Eu vou pedir para o pastor Edu e para a Carol falarem um pouquinho rapidamente, só para introduzir, da experiência que eles têm com o departamento da família, porque a gente vê eles como nossos líderes ali na sede, e a gente acha que a vida toda eles trabalharam com jovens. Eles só não trabalharam com jovens, como também trabalharam com o departamento da família, e é uma especialidade dele. Então, Edu, Carol, por favor, vocês estão com a palavra. Beleza. Pai, Senhor, pessoal, boa noite a todos vocês. Paz, tudo bem? Você deles ou de mim? Eu sou o Edu da Carol. Sou a Carol do Edu. E nós somos casados há 21 anos. Ai, não fiz as contas. Tem que fazer as contas, Edu. Sim. 5, 6... 6 meses. Não, 5 meses. Não, 6, mano. Estamos em maio, mês 5. Mas dezembro, em maio a gente vai fazer só... Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 6 meses e alguns dias, isso né? Aí. 6 meses. Hoje é dia 13, 6 meses, 20 dias, tá bom? Nós somos casados. E por que a gente fez essa brincadeira aqui? Porque no encontro de casais a gente sempre se apresenta dessa forma, né? Então é para vocês saberem que a gente também trabalha com casais, né? Bom, gente, nossa família vocês conhecem, um pouco da nossa história vocês conhecem. Talvez o que vocês não conheçam seja o nosso trabalho com casais, e a gente trabalha com casais desde 2013, quando a gente foi para Campinas, e o pastor Joel nos convidou a trabalharmos junto com ele, com casais, criando um departamento da família ali no campo de Campinas, e a gente ajudou o pastor Joel, então, a formar ali toda essa estrutura deste departamento, né? O pastor Joel foi quem idealizou e criou o departamento, nós só o ajudamos, mas a gente trabalhou muito, a gente fez cursos, por exemplo, nós somos treinados para ser como é que fala ministrantes? Os professores do casal, instrutores, essa é a palavra, obrigado, né? A minha ajudadora, tá vendo? E instrutores do Casados para Sempre também, a gente trabalha com encontro de casais há muito tempo já. Inclusive tem um encontro de casais que a gente participa, onde a gente ministra sempre, e ele acontece 2 vezes por ano. Assim que vocês casarem, fiquem tranquilos que a gente vai chamando vocês aí.
Moisés e a Natália já estiveram por lá, não sei se o Moshe e a Nath estão por aí, mas conhecem um pouquinho do trabalho que a gente faz lá também, né? Então, a gente tem esse trabalho, já ministramos muito em eventos de casais e afins, a gente continua ministrando, e quando a gente voltou para São Paulo, né, a gente mais pegou o trabalho com jovens do que a gente tinha antes. Antes a gente tinha bastante trabalho com jovens, adolescentes e com casais, e aqui a gente está um pouco mais focado com os jovens. Né? Lá em Campinas, além de ministrar para casais casados, né, a gente dava muito curso para noivos também, né? Então a gente trabalhava em toda a parte pré-criação da família e da família em si. Enfim, a gente ficou todo esse tempo lá em Campinas trabalhando bastante, a gente até chegou a fazer acho que duas versões, né, duas curso turmas a gente fez aqui. De curso de noivos para cá. Na verdade, a gente fez 3 turmas aqui. É que uma delas foi junto com o pastor Joel e teve mais outras, e uma delas foi no meio da pandemia, lembra que a gente não conseguiu fazer muito, a gente fez só um período da tarde, porque não dava para almoçar juntos, não dava para nada. Mas, enfim, deu tudo certo, estamos aqui, graças a Deus. Né? Gente, a gente vai falar para vocês hoje com um enfoque, não de departamento da família, mas só para vocês entenderem também um pedacinho de ser crente, né, ser um homem e uma mulher de Deus no seio familiar, tá? Rony, põe uma para a gente ver. Pessoal, a gente vai compartilhar a tela aqui com uma apresentação mais para guiar a gente em tópicos. A gente não preparou algo muito estruturado, porque a gente quer mais bater um papo com vocês e falar sobre esse conteúdo, tá? E vocês, por favor, se tiverem alguma pergunta, abram o microfone e nos interrompam, tá? Pode falar assim, olha, tem uma pergunta, e por favor nos interrompam, porque a gente não vai conseguir, de fato, olhar aí para a tela, porque a gente vai estar compartilhando aqui a apresentação, tá? Pode interromper. Mas se você não estiver com uma pergunta para fazer nem nada, mantenha seu microfone fechado para evitar que tenha algum ruído e a gente seja interrompido. Combinado assim, galera? A gente vai falar, óbvio, né, como o Anco comentou, do papel do homem e da mulher em vários segmentos, né, na família, no casamento, enfim, mas a gente não vai focar muito no casamento, obviamente, porque aqui é um grupo de jovens, acho que se tiver 2 ou 3 casais casados aqui são muitos, são poucos, né, então a gente vai focar, óbvio, nos outros papéis do homem e da mulher, não deixando de falar também do casado, porque também faz parte do nosso papel, e aí a gente já vai falar do porquê Deus criou o homem e a mulher. Já vamos falar. E aí, deixa eu só... O Bruno levantou a mão. Fala aí, Brunão. Acho que ele quis só falar que estava combinado, né? Foi errado. Era um joinha. Beleza. Era um joinha, beleza. Deixa eu só compartilhar correto aqui, porque ele compartilhou só uma tela, e eu preciso compartilhar a tela inteira para poder funcionar aqui. Fechou, vamos lá. Vocês estão vendo aí? Todos vendo? Acho que sim, né? Sim. Galerinha, então a gente vai falar sobre o papel do homem e da mulher, e é claro que a gente vai falar sobre coisas completamente diferentes, né? Graças a Deus, o homem e a mulher são diferentes. E aí, gente, queria convidar vocês a abrir os aplicativos da Bíblia aí, ou só acompanhar na tela mesmo, não precisa se preocupar. Gênesis 1, 20, 26 e 28, depois a gente vai ler um trechinho do 2 também, está no próximo slide, tá? A palavra do Senhor diz assim, olha, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gente, o próximo trecho que a gente vai ler, imaginem um avôzinho contando para o seu neto. Puxa, no começo Deus criou assim, assim, assim. Aí o neto pergunta, como é que foi que ele criou o homem e a mulher mesmo? Aí
entra o detalhe, tá? Vai entrar o detalhe, Deus vai formar o homem do pó e tal, vai dar ao homem as tarefas para ele fazer. Deus deu ao homem as tarefas, e aí, deixa eu ler aqui, depois eu explico. O 2, 18, 24 vai dizer assim: E o Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. E o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou-a até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E, gente, imagina então esse vozinho voltando e contando um detalhe. Como é que foi que ele criou? Fez os dois juntos? Fez? Não, olha, Deus fez o homem primeiro. Depois de ter feito o homem, Deus deu ao homem trabalho. Depois de ter dado trabalho ao homem, o homem percebeu que estava só, que não tinha alguém como ele, sentiu essa falta. E aí Deus falou assim: então, já que agora você entendeu o que eu preciso fazer, eu vou criar a mulher. E ela será uma auxiliadora que seja semelhante a você. Então, Deus fez isso e formou a mulher, tirando um pedaço do homem e fazendo a mulher. Se a irmã Wanda estivesse aqui, ela diria que a mulher, ela como é que é, pode dizer? Como é que ela falava? Puxa, fala assim, que a mulher, ela não foi feita do barro, mas ela foi feita do osso, por isso que ela é tão arretada, né? Mas, brincadeiras à parte, a irmã Wanda já faleceu tem algum tempo, né? É a esposa do pastor José Wellington, né? Que faleceu tem alguns anos. Deus, de fato, fez a mulher do osso, e assim, isso tem uma série de conotações, né? E não quer dizer que a mulher é menor ou inferior, tá? Só quer dizer que Deus estava mostrando algumas coisas na forma de fazer, e desta forma ele fez a mulher. E não vai dar tempo da gente entrar no detalhe hoje do porquê que foi da costela. Se o pastor Adalto Lourenço ainda estivesse vivo, também seria uma boa oportunidade para ele nos explicar cientificamente também essa passagem, né? Mas, pessoal, Deus fez então o homem e a mulher num momento em que o homem percebeu que ele estava fazendo a vontade de Deus, porém estava só. E não se achou em toda a criação auxiliadora que fosse semelhante a ele. E ele percebeu isso porque no restante da criação havia então este par que fazia os dois completos, tá? Por isso que Moisés vai escrever que por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne, tá? Quando a gente ministra para casais, e aqui vale até, né, acho que eu vou estragar a surpresa quando eles forem participar do curso de noivos, mas eu sempre falo assim, pessoal, que Deus primeiro formou o homem do barro, deu ao homem um espírito e vida, e Deus formou o caráter do homem, dando a ele trabalho, para que ele agora, formado fisicamente, primeiro, inteiro fisicamente, tá? E depois, formado psicologicamente, sentimentalmente e afins, sentisse falta de uma parte para ele ser verdadeiramente completo, e sentindo essa falta, Deus o completasse para que ele pudesse, então, dar valor a esta outra parte que o completaria, tá? Então, meninos, saibam que Deus faz isso com você hoje também, tá? Deus vai primeiro formar o seu caráter para depois te dar uma esposa e você está pronto para recebê-la, né? Gente, existem alguns tipos de amor, eu
prometo que eu não vou me alongar aqui, Rani. Tá, deixa eu só comentar aqui, por isso que a Claro. gente brinca que adolescente não namora, é justamente por isso. Como que Deus vai formar o caráter, vai criar, dar um trabalho e vai mostrar para o homem que, né, que ele precisa de uma auxiliadora. O adolescente não tem tudo isso, né? E a gente sabe que o homem e a mulher namoram para casar, é uma preparação para o casamento, né? Então, por isso que a gente fala que não faz sentido o adolescente namorar, né? Ele precisa estar preparado para tomar um compromisso de um casamento. Ah, mas o namoro é para conhecer a pessoa, tudo bem, mas você vai conhecer a pessoa com a intenção de casar, né? O crente não fica, né, conhece um, conhece o outro, né? É sempre com essa intenção de casamento. Então, não faz sentido iniciar um namoro na adolescência. Pois é. E, gente, isso não significa que o adolescente não vai se apaixonar, tá? Pelo contrário, ele vai se apaixonar, vai deixar de apaixonar, vai apaixonar de novo, vai deixar, vai apaixonar por outro e vai... É uma época de formação, tá? Então, não quer dizer que ele não vai estar cheio de hormônio, que ele não vai estar cheio de interesse, que ele não vai estar cheio de intenção, que os adolescentes vão estar vivendo isso, mas eles não estão prontos ainda. Quando a gente ministra para os adolescentes, e aí sempre tem aquela parte das perguntas no final, eles perguntam assim, então quando é que pode namorar? Eu falo assim, quando estiver pronto para casar, porque o namoro é uma preparação para o casamento, tá? Isso precisa ser dito e é muito importante, tá? Gente, isso é tão importante que assim, existem alguns tipos de amor, né? Só para diferenciá-los, né? Porque amor não é tudo igual, tá? Edu, deixa eu só perguntar uma coisinha antes de você entrar nisso. Então, Pergunta. não sei se você vai entrar nisso mais para frente ou não, mas você disse que o namoro é uma preparação para o casamento. Qual a diferença entre namoro e noivado? Anderson, o namoro, ele é a etapa de conhecimento de um ao outro. Após essa etapa de se conhecerem e de decidirem se casar, o noivado é onde você fala assim, legal, vamos nos casar e agora a gente preparou um tempo para essa preparação para o casamento. Esse é o noivado. Tá? Culturalmente, o noivado existe. Em tese, biblicamente, o namoro e o noivado são uma coisa só, tá? Porque na Bíblia você não vê o pessoal namorando, deixa eu ver se vai dar certo. Eles oravam, pensavam, decidiam e aí começavam a namorar já para o casamento, que era quase que um noivado, né? O namoro, desde que se começa a namorar, é uma preparação para o casamento, no sentido de, né, você está ali com o propósito de, né, esse é o objetivo final. O namoro é a parte que você vai conhecer, de fato, e o noivado é a parte que você assume o compromisso e vai cuidar do casamento, da festa, vamos dizer assim, né, da preparação até a festa para, de fato, se dar o casamento, né, mas a decisão, em tese, ela é feita quando você inicia um namoro, né? Então, eu vou começar a namorar e esse vai ser o meu propósito. É óbvio que, às vezes, não dá certo. Faz parte. Faz parte. Né? E que seja... que não dê certo nessa parte exatamente do namoro, né? Tá. Não estamos dizendo que namorar é errado, tá? Só porque não está escrito na Bíblia namoro, tá? Porque às vezes a gente pode pensar que o noivado é um compromisso maior do que o namoro. Não, não é. Em nível de importância, os dois têm o mesmo. Não, Anderson, não. O noivado, de fato, tem uma importância maior, né? Vocês estabeleceram ali um tempo agora para realizar o casamento. De fato, tem uma importância maior. É que, assim, o namoro é tão sagrado quanto o noivado. São etapas diferentes, entendeu? São momentos diferentes. Gente, assim, olha, o namoro, o noivado e o casamento, os três são santos. Tá? Agora, eles são compromissos diferentes, né? Pastor, então quer dizer que desde o namoro eu já estou amarrado com a minha esposa, então podemos ir lá e fazer sexo porque já estamos... Não. É só depois do casamento, tá? Mas são etapas diferentes para que você viva cada etapa e esteja no final do processo preparado para
o casamento. Tá? Nossa, eu ia falar um negócio, eu esqueci. Então, esqueci, não era para falar. Bom, voltando, gente, olha só. Tipos de amor. Os tipos de amor que a gente tem, catalogados no grego, eles são 4, que eles vão ser philos, storge, eros e ágape, tá? Pergunta, eu ia fazer uma pergunta para vocês, lembrei, deixa eu voltar aqui, segura aí os tipos de amor, deixa eu fazer uma pergunta. Vai ganhar um joinha quem me responder certo, pode abrir o microfone e me responder, quando é que começa o seu casamento? Quando começa o casamento, gente? Vai ganhar um Pode joinha. escrever na mensagem distância. também, se ficar. No namoro. No namoro. Gente, é para responder, não é para me perguntar. Quando o namoro começa. Quando o namoro começa. Na consumação. Que isso, Anderson? Tá bom, entendi. Na consumação dos séculos. É quando começa o casamento. Gente, o seu casamento começa quando você começa no flerte ali, na troca de olhares. Né? Porque é ali que vai começar. Começa o encantamento, a aproximação, né? O se ajuntarem, ou decidirem namorar, ou decidirem noivar, ou decidirem casar. Foi lá que começou, gente. Né? Quando é que você se torna um médico? Quando você entra na faculdade de medicina? Não, porque para você entrar na faculdade de medicina, você precisa aprender a ler e escrever lá atrás. Sem ler e escrever lá atrás, você não se torna um médico. Então, quando é que começa a sua carreira? Desde o princípio dos seus estudos. Tá? Namoro é igual, gente. Por isso, cuidado com o flerte também. Não fica flertando com todo mundo, né, gente? Isso é coisa especial, né? Cuidado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Cuidado, porque o nosso casamento começa naquela primeira troca de olhares, na primeira segurada na mão, na primeira flor que a gente dá. É uma sequência de fatos. Tá? Então, essa sequência vai levar a gente para o casamento. Cuidado para você não começar a se envolver com uma pessoa errada, porque isso pode levar a um casamento por engano. Tá? E aí, depois vem o sofrimento. E, de novo, não é porque começa ali que já é um casamento, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Como se já fosse casado. A parte da santidade permanece a mesma até depois da cerimônia de casamento, vamos dizer assim. Vai, gente, deixa eu voltar aqui, senão essa aula vai até amanhã. A gente está no segundo slide. Meu Deus do céu. Os 4 tipos de amor. Fileu, storge, eros e ágape. Fileu, philos, no grego significa amigo, ou seja, é o amor fraternal entre amigos. E o storge é o amor fraternal entre a família. Tá? Hoje, como a gente vai falar de um amor diferente, vou falar do ágape primeiro. Peraí, deixa eu só trocar. É o ágape e o storge, tá no final, tá? Eu vou ficar com o último, o storge. O ágape, o eros, aliás. Então, fileu, philos, amigo. Storge é o fraternal, familiar, tá? O ágape é o amor sacrificial, é o amor que Jesus demonstrou por nós na cruz, se entregando por nós, tá? O amor sacrificial, que é também falado como o amor perfeito, tá? O amor perfeito de 1 Coríntios 13 é o amor ágape, é o amor sacrificial. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se vangloria, não suspeita mal, né? Esse é o amor perfeito, tá? E sobrou um tipo de amor que é o amor eros. Gente, eros é de onde se deriva a palavra erótico, tá? E o erotismo, por conta da perversão da santidade do sexo, se tornou uma palavra até, quando a gente fala erótico, você fala, meu Deus, pede perdão, pastor, você não pode tomar ceia na semana que vem. Quando a gente fala erótico, dá pressão até de que a gente está pecando, tá? Mas a palavra, o eros, no grego, o amor eros, ele não tem só correlação com o ato sexual. Mas o eros significa muito mais a sensação de posse, como aquele que é dono para cuidar, zelar
proteger e guardar. Tá? Por isso que o Eros se manifestou em Adão, neste momento aqui, quando ele está falando, ó, esse é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele está falando assim, ó, galera, vocês estão vendo essa daqui, ó? Essa é minha esposa. Ela por isso ela vai se chamar varô, porque do varão foi tomado. Por isso vai se chamar mulher, porque do homem foi tomado. Então, Adão está aqui manifestando o seu amor por Eva, tá? Seu amor por ela. E é claro que o resultado deste amor é uma vida a dois, de cumplicidade, de amizade, de carinho e também de sexo. E a gente vai, talvez, falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá bom? Gente, se Deus permitiu Adão ver que ele estava incompleto, e Deus fez, então, formou a mulher, formou a Eva, e deu Eva a Adão. Vocês acham que Deus fez a Eva igual a Adão? Ou ele fez ela diferente? Fez igual ou fez diferente, gente? Ele fez diferente. Né? Fez bem diferente. Né? Fez tão diferente que os dois pensam bem diferente, não é verdade? A cabeça do homem e da mulher, gente, elas são bem diferentes. Né? Bem diferentes. Quer ver? Amor, não responde ainda. Vou perguntar para as meninas, vou perguntar para os meninos, depois para as meninas, tá? Vou contar uma história e vou perguntar para vocês. Gente, um dia a gente estava na igreja, pegamos o carro, escola dominical, a gente saiu da igreja e tal, estava indo para casa, e aí a Carol, né, no caminho, voltando para casa, ela falou assim, amor, passa na farmácia que eu preciso comprar shampoo. Falei, tá bom. Chegou na farmácia, entrei na farmácia, estacionei o carro, ela falou assim, ai, você não quer ir lá para mim? Falei assim, tá bom. Qual shampoo que você usa? Ela falou, tal. Beleza. Eu entrei na farmácia, comprei e cheguei, dei a sacola para ela no carro. Meninos, me respondam, o que é que eu comprei na farmácia? Shampoo. Shampoo. Meninas, me respondem, o que ele deveria ter comprado? Chocolatinho? Também? Mas não. Quando você compra shampoo, você compra o quê junto? Shampoo e condicionador. Gente, Era eu óbvio. dei a sacola para ela, ela falou assim, cadê o condicionador? Eu falei assim, o que você pediu? Gente, ela me pediu o quê? Ela pediu shampoo. Eu chego lá, dou um negócio para ela, ela fala, cadê o condicionador? Eu falei, eu vou lá saber de condicionador, gente. Eu lavo meu cabelo com sabonete às vezes. Isso prova que, gente, para o homem não adianta dar indireta ou falar em entrelinhas. O homem não vai entender. Tem que ser direta. Se você quer shampoo e condicionador, você fala, eu preciso de shampoo e condicionador. Não adianta falar, eu preciso de shampoo. Pois é, mas gente, ó, esse exemplo foi só para mostrar para vocês, não como viver a vida dois em casal, apesar disso ser importante vocês aprenderem, tem alguns casais aqui, poucos, mas tem. Mas para vocês entenderem assim, o homem, ele pensa diferente da mulher. E isso vem de Deus, gente. Deus fez o homem e a mulher diferentes, para nós desempenharmos papéis diferentes. Eu não estou dizendo aqui, gente, que uma mulher não pode trabalhar num trabalho onde o homem trabalha. Pelo contrário, ela tem capacidade para trabalhar. O que eu quero dizer aqui é que Deus nos fez diferentes, com propósitos diferentes, para fazermos coisas diferentes. Então, por exemplo, né, se uma mulher hoje tentar fazer um trabalho de um pedreiro, ela muito provavelmente vai conseguir. Vai ter que colocar mais esforço do que o homem? Vai, porque o homem, biologicamente falando, foi feito por Deus com mais músculos do que a mulher. O homem, ele é mais sensível à testosterona do que a mulher, portanto, ele tem uma biologia diferente da mulher, não só a sensibilidade à testosterona, mas outras coisas também. Já o homem, se ele tiver que fazer algumas tarefas
que são mais usuais que as mulheres façam, eu não estou falando de lavar a louça, como, por exemplo, acalentar um bebê e afins, ele vai ter que colocar mais esforço do que a mulher, porque a mulher já foi preparada por Deus para fazer isso. Então, assim, isso quer dizer, então, que o pai nunca vai pegar o filho no colo? Não, pelo contrário, gente. O pai vai fazer. Só que os dois vão ter trabalhos diferentes, vidas diferentes e momentos diferentes, né? A gente tem sempre aquela discussão, né? Pastor, poxa, eu sou menina e eu tô afim daquele cara. Você acha que eu devo chegar nele? E a gente acaba criando algumas coisas de que, puxa, né? O rapaz é que tem que chegar na menina. Não. Talvez a menina vai ter que colocar um pouco mais de esforço para chegar, para vencer um pouco desses estigmas, né? Desses tabus que foram criados. Mas isso não quer dizer que ela não seja capaz. E o homem, né? Vice-versa, né? Então, dando alguns exemplos para vocês. Tudo isso, gente, para falar para vocês que Deus nos fez diferentes com objetivos diferentes. E a gente vai falar um pouquinho, né, desses objetivos, tá? A primeira coisa que a gente precisa falar, gente, é que a gente acabou não colocando um tópico aqui tão grande, dizendo de o homem na igreja, né? Apesar da gente ter colocado membro da igreja, né? Não, aliás, do homem servo de Deus ou serva de Deus, um tópico específico. Porque servir a Deus, gente, não está relacionado a uma tarefa na igreja somente, tá? Servir a Deus significa passar por todas essas etapas que a gente vai passar por aqui, tá? Então, ó, o que é que o homem e a mulher de Deus são? Eles são filhos de Deus, eles são parte da sociedade. E pasmem vocês, gente, se a gente não tivesse sofrido a queda no Jardim do Éden, não precisava ter igreja, né? A gente ia ser filho de Deus, com Deus descendo no jardim, a gente estava tudo aí tranquilo, como será no céu após nós vencermos esse tempo aqui na Terra, tá? Então, por isso que nós somos filhos de Deus, nós somos parte da sociedade. E quando remidos, nós somos parte da igreja, tá? É claro que aí vocês vão falar assim, pastor, só depois que eu sou remido? Só. Porque antes você é um visitante, você é uma pessoa que está se achegando, você é parte da igreja quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Então, só visitar a igreja de vez em quando, e de vez em quando para dar uma limpada na consciência só e cometer pecado, não é ser homem ou mulher de Deus. Isso é só buscar um alívio para a sua consciência, um alívio para o seu coração. Isso não vai trazer para você ser parte da igreja, tá? Então, o homem e a mulher de Deus são filhos de Deus, eles são parte da sociedade. E quando remidos, eles são parte da igreja, tá? E aí eu vou passar para a Carol, gente, para Carol falar então um pouquinho para a gente o que é a mulher de Deus. E agora eu vou ter que correr, porque a aula já está quase acabando e já tem todos... Que hora que acaba a aula? 9h30? A hora que o pessoal para de perguntar. Então, vamos lá, gente. Falando o que a mulher de Deus é, então. A mulher de Deus é filha, ela é profissional, ela é mãe, ela é esposa e é membro da igreja. E a gente vai falar aí um pouquinho de cada um desses papéis da mulher, né? Então, deixa eu só abrir aqui minha colinha, que tem os versículos. Primeiro aqui a mulher como filha, e aqui eu não estou falando filha de Deus, estou falando filha de um pai e de uma mãe. Então, claro que assim, algumas partes do que a gente vai falar aqui vão se assemelhar ao dos homens, né? Então, como filha e filho, vai entrar a mesma questão de ser obediente, de honrar o pai e a mãe, de ser contribuinte para o desenvolvimento da família, que acabam se assemelhando. Então, não diferencia o que é, né, do filho ou da filha. Então, aqui, obediente, em Efésios 6, 1-3, diz, filhos, obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Em Êxodo também fala, né, de honrar o pai e a mãe, eu não vou entrar no detalhe aqui, também de ser contribuinte para o desenvolvimento da família, então tem um papel importante também dali do bem-estar da família, né, óbvio que a responsabilidade paira sobre o pai e a mãe, mas a gente vê lares que são, né, às vezes tem alguma certa dificuldade, tem
né, às vezes só os filhos são crentes, né, só os filhos servem ao Senhor, e aí entra também o papel do filho como contribuinte para o bem-estar da sua família, o desenvolvimento da sua família, né, de dar o exemplo, né, de ser ali parte que vai contribuir para, né, para o bem-estar de toda a sua família, né. Então, isso aí é óbvio que vai, né, acabar valendo tanto para o filho como para a filha, né, quanto para o homem quanto para a mulher. Como parte profissional, né, então, ali em Provérbios 31, a passagem que fala da mulher virtuosa, ela fala da parte profissional também da mulher, né, quais eram as atribuições daquela mulher, o que ela fazia como, né, não como uma profissão em si, mas o que, né, as atividades dela, né, então, faz vestes de linhos, fornece cinto aos comerciantes, cuida dos negócios da sua casa, escolhe lã e linho, enfim, tem uma série, depois se vocês quiserem ler lá no detalhe, a questão do papel, né, o que a mulher de Provérbios 31 desenvolvia ali, e no final das contas, todas as profissões contribuem para o crescimento da sociedade, né? Mas e a mulher que não tem a profissão, que ela é dona de casa? Ela também está contribuindo para o crescimento da sociedade, né? Também carrega um papel importantíssimo de cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, né? Então, no final das contas, tudo tem o propósito de crescimento, contribuir para o crescimento da sociedade, né? Representa os princípios bíblicos no meio profissional. Então, a gente aqui não consegue diferenciar, né? Eu não sou crente só na igreja, eu sou crente em todas as áreas da minha vida. Então, dentro do meu ambiente profissional, eu vou também carregar os meus princípios e representar os meus princípios bíblicos. Não tem como diferenciar uma coisa da outra. E ser um exemplo, né? Então, quantas vezes a gente não vê, né? Pessoas que, às vezes... acaba sabendo que a gente é crente e fala, puxa, é verdade, vi que tinha alguma coisa diferente em você, me ajuda em oração nisso, me ajuda em oração naquilo. Então, você está também tendo esse papel de representar os princípios bíblicos e de, até porque não evangelizar no ambiente profissional, né? E aí, a parte do trabalhar como para o Senhor. Então, em Colossenses 3, 23, diz, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, Senhor, a que vocês servem. Então, esse versículo não é só em relação ao trabalho da igreja, mas a tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor, né? Então, dedicar e servir com excelência também no âmbito profissional, né? E é dessa forma que a gente é reconhecido como, né, carrega a excelência também nesse segmento, né? Profissional. Então, o papel da mulher como mãe. A mãe ama, a mãe ensina, a mãe intercede, a mãe exorta. Em Isaías 49, a Bíblia diz, haverá mãe que possa esquecer... 49:15, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, né? É um negócio totalmente... fora da nossa compreensão, como uma mãe pode se esquecer do filho de amamenta, né? Então, carrega essa questão de compaixão, de amor sacrificial, de amor imenso, e a gente brinca que a gente só entende verdadeiramente o amor sacrificial, o amor de Deus quando a gente tem filhos, tanto o pai como a mãe, né? É um amor totalmente impensável, assim, a gente fala, não sabia que eu poderia amar dessa forma, né? E aí, a parte do ensino, Provérbios 22:6, a Bíblia diz, ensinam... Às vezes eles fazem a gente passar raiva, mas a gente continua amando, tá? Aproveitar que o Cadu tá assistindo aí, pode se manifestar, tá, Cadu? Mas é aí que entra o amor sacrificial, que a gente... Pais, não provoquem a ira aos seus filhos, também está escrito. Não está escrito só filhos honrem seus pais. 6:4, tá aqui. Pais, Anderson, não irritem seus filhos, multa o Cadu aí. criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Provérbios 22:6, que é a passagem que diz, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então, tem essa parte também de ensino e, né, e instrução no caminho do Senhor, né? De intercessão pelos filhos, né? Acho que é isso, não tem mãe que não interceda pelos filhos, não tem mulher que não interceda pela sua casa.
E a parte de exortação, a parte do ensino em si, né? Então, Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, faz parte, assim como Deus, né, nos ensina, nos exorta e nos conduz pelo caminho, faz parte do papel de mãe também, a parte da exortação, do ensino, da disciplina, enfim. E aí, o papel como esposa, né, a gente já leu lá, Gênesis 2, que fala de a mulher como uma auxiliadora, né, então que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei alguém que o auxilie, lhe compreenda, né, então a mulher tem esse papel como auxiliadora, e a parte da submissão, e aí, gente, tudo que eu tô falando aqui, por exemplo, na parte da mãe, na parte da esposa, é isso. Se você não está disposta, você como jovem, a ser auxiliadora, a ser submissa, a ser intercessora, a ser cuidadora do seu lar, a ser uma mulher sábia que edifica o seu lar, você não está preparada para casar. É simples, né? Deus já nos prepara e já nos mostra, né? Tem tantas passagens da Bíblia que falam sobre isso, e já vem nos mostrando o caminho que, se você não está preparada para ser nenhuma dessas coisas, você não está preparada para casar. Por isso que a gente ainda brinca quando a gente ministra o curso de noivos, dá tempo de desistir, porque tem, né, essas partes que devem ser seguidas. Então, em Efésios 5, 22, diz: as mulheres sejam em tudo submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E aí, fala de submissão, todo mundo já fica, né, nossa, mas sério que, né, nos dias de hoje, nos tempos atuais, você vai falar de submissão? Sim, é bíblico, né? E aí a gente desconstrói toda a fala feminista, né? Porque a gente tem, sim, as questões de igualdade que em algumas coisas ajudaram. Por exemplo, antes as mulheres não podiam sair para estudar, não podiam sair para trabalhar, né? Então, essas questões realmente vieram para ajudar, mas não elimina a parte de que uma mulher deve, sim, estar debaixo de uma mesma missão que o marido, e entender que o marido é o cabeça da sua casa, né? O cabeça da mulher. Então, essas coisas vieram, sim, para nos ajudar e a chegar em patamares que antes a gente não conseguia chegar, né? Mas não elimina essa parte de ser submissa, de estar em sujeição aos nossos maridos. Então, de novo, se você não está disposta e você não concorda com isso, você não está preparada para casar, você não está pronta para assumir um casamento, né? Eu acho que eu não vou entrar no detalhe, já é 22, mas a parte de ser sábia, de edificar o lar, Provérbios 14 também diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba, né? Então, é um conjunto de virtudes, posso dizer assim, ou de ações, enfim, que compõem o papel de esposa como mulher, né? Ô, Edu e Carol, não se preocupa muito com o horário, não. Pode ir. Acho que até umas 10 a gente dá uma segurada legal. E pode ficar tranquilo. Não, vamos tentar acelerar aqui para não... Meu Deus. E aí é o que o Edu comentou antes, né? A mulher como membro da igreja. Tudo isso que a gente falou faz parte do servir a Deus, né? Então, de ser crente, né? Então, de seguir o que a Bíblia diz. Então, tudo isso vem... então, o membro da igreja vem cumprir tudo aquilo que a gente já falou. O papel como mulher, como mãe, como profissional. Então, eu não sirvo a Deus somente numa área da minha vida. Eu sirvo a Deus em todas as áreas da minha vida. Seja como mãe, seja como esposa, seja, né? A gente até brinca que... antigamente se tinha um pensamento de que o servir a Deus era eu estar na igreja, era, né, eu fazer a obra e ponto, e acabou, e às vezes jogar bola na sala com seu filho, você está ali cumprindo o chamado do Senhor também e servindo a Deus, né? Então, não anula todas as outras coisas, pelo contrário, né? E aí um ponto que eu queria
que eu acho importante falar, né, de 1 Coríntios 7:32, aproveitando que estamos com mais jovens aqui do que casados, 1 Coríntios 7:32 fala assim, de 32 a 34. Gostaria de vê-los livres de... Eu não sei a versão que eu peguei, tá, gente? Mas pode ser que na Bíblia de vocês seja um pouquinho diferente. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao seu marido. Então, olha o que a Bíblia diz, né? E aí, vou colocar vocês como jovens, porque eu já estou no papel de casada, mas o papel do jovem é o servir na igreja, é o fazer a obra do Senhor, é a fase da vida que tem mais vigor, né? Então, é o estar, de fato, servindo e se preocupando com a obra do Senhor, né? Em como agradar o Senhor, né? E aí, as mulheres casadas, é óbvio que não é porque eu já sou casada, eu não vou fazer mais a obra, eu não vou também servir na igreja, pelo contrário, e aí eu sirvo como família, né? Então, estamos juntos, como família ali, servindo a nossa igreja local, né? E aí, como intercessora, como no papel de mãe, de esposa também, enfim, da família, né? Intercessora dos pais, engloba todas as áreas da vida da mulher, e como testemunha daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? É isso. Joia. Gente, eu só queria, Rani, aproveitar a sua fala para dizer uma coisa, olha só. Talvez essa discussão entre papéis do sexo masculino e feminino, elas têm tomado uma proporção que, a certo ponto, ela é muito interessante para proteger, né, as meninas e dar a elas direitos que lhes haviam sido tomados. Mas, por outro lado, a gente precisa tomar muito cuidado para não tirar de vocês aquilo que Deus estabeleceu para a vida de vocês. E a forma como Deus fez vocês, que é vocês serem femininas. Tá? Uma coisa é você ter a capacidade de tomar decisões importantes ou difíceis, né? A mulher de Provérbios tomava. Ela acordava cedo, dava ordem aos seus empregados, arrumava, dava ordem para eles tocarem as coisas da casa, tudo. Ia até o mercado, negociava aquilo que tinha sido produzido ali na fazenda, né, deles, tal, a lã, o leite, enfim. Ela negociava essas coisas, ou seja, isso tudo a gente está falando, talvez de uma grande executiva, que tinha empregados em casa e empregados na fazenda. Então, olha só que interessante. Mas ela vai falar que ela era doce, ela era meiga, ela cuidava da casa, ela cuidava do marido, ela tinha características de uma mulher. Como é que eu vou reforçar essas características para vocês? Talvez apresentando a vocês um homem tentando ser uma mulher. Porque um homem que tenta ser uma mulher, todo docinho, todo efeminado, a palavra do Senhor diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus, gente. Então, assim, a questão de um homem não ser efeminado é muito importante. E a questão da mulher não perder a sua feminilidade é importantíssimo também. Então, não deixe que o tomar decisões importantes retire de vocês a doçura, a beleza e a graça que é ser uma mulher feminina. Tá bom? Porque uma coisa não tira a outra. Tá? Não exclui a outra. Não exclui. Você não precisa ser uma mulher macho para tomar uma decisão importante. Você não precisa. Meninas, vocês não precisam. Deus fez vocês com a capacidade e a coragem de tomar decisões importantíssimas sem que isso obrigue vocês a se tornarem masculinas. Tá? Então, meninas, por favor, mantenham aquilo que o Senhor deu a vocês, que é essa graça, esse dom do detalhe que o homem não tem. Tá? Se a Carol fala para mim colocar uma cortina aqui em casa, eu vou comprar um pano. Se eu comprar um pano e cobrir a janela, tá bom, fechou o sol.
mas ela vai querer uma cortina com um detalhe, com um enfeite. Essa graça foi Deus que deu a vocês, meninas. Então, assim, é muito cuidado para vocês não perderem isso. E eu não estou dizendo que é vocês, então, que vão ter que ir lá. Puxa, mas será que meu marido não podia escolher? Pode, mas dá a instrução para ele certo, tá bom? Mas fala que tem que comprar shampoo e condicionador. Não fala só shampoo, senão ele não vai entender. Tá? Fechou? Meninas, alguma pergunta, algum comentário que vocês gostariam de fazer? A Carol colocou aqui que é o nosso primeiro ministério à família e é um amor tão grande que chega a doer pelos filhos. Né? De fato, é. É legal a gente falar que, assim, em Gênesis, a Bíblia já traz isso, né? Do que Deus criou o homem, Deus criou a mulher e os uniu, né? Serão dois numa só carne. E no final das contas, é isso. Deus, né, criou-nos para que tenhamos família, né? Então, mas agora eu tô solteira. Tudo bem. Enquanto você está solteira, você tem que estar se preparando para criar uma família, né? Então, não é de uma hora para outra, né? Então, mas tudo, no final das contas, o propósito, o objetivo final é criar uma família, porque Deus não nos criou para ficarmos só, né? E a gente precisa se preparar para isso, né? Legal. Eu vou falar um pouquinho mais do exemplo do papel da mulher e o papel do homem, quando a gente falar um pouquinho sobre os casados. Ali eu vou dar um exemplo interessante, aí eu vou pedir a vocês que extrapolem isso, solteiros, extrapolem este exemplo para a vida cotidiana de vocês, tá bom? Mas usem o exemplo como preparação também, tá? Varões, chegou a vossa hora. A gente não, Agora... eu não deixei nenhuma pergunta. Boa. Oi, Ô, Du, só uma perguntinha, né? Porque vocês falaram sobre família, sobre ministério e tal. A gente pode colocar uma ordem hierárquica de importância? Importância não, de atuação. Pode. Isso. Pode. Deus, família, igreja. Tá? Sempre assim, Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Tá? Nunca a tarefa da igreja antes da família. Mas não use isso de desculpa, gente, para também falar, não, eu estava cuidando da minha família. Tá? Para não fazer a obra do Senhor. Não pode ser uma desculpa de vocês. Mas você não pode fugir da responsabilidade de cuidar da sua família dizendo, eu estava na igreja. Tá? Não pode. A palavra do Senhor diz para a gente remir o tempo, para a gente ser organizado, para a gente fazer todas as coisas com ordem e decência. E isso envolve administrar a nossa agenda, administrar o nosso dinheiro, administrar as nossas emoções, administrar as nossas tarefas do cotidiano, tá bom? Envolve você ser organizado na sua vida. Mas eu nunca fui organizado desde criança. Então vai orar que o Senhor vai te ajudar a ser organizado. Mas você precisa mudar. E te dar sabedoria. E te dar sabedoria e capacidade para você viver isso. Gente, perguntas? Meninos, perguntas aí, até para vocês saberem, pastor, qual que é, irmã Carol, qual que é, então, a característica da mulher de Deus que eu preciso olhar para eu me preparar para casar? A Cíntia tem uma pergunta. Fala aí, Cíntia. Eu tenho uma dúvida. Quando você falou da menina e o rapaz chegar na menina, a menina chegar no rapaz, sobre Cânticos 2:7. Pergunta. Que diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Aí porque na igreja eu tenho esse conceito, né? Não sei. Posso estar errada, então eu queria que você falasse um pouco mais. Já que não é todos casados aqui, então é uma dúvida. Não, claro. Assim, esse versículo, ele pode ter esta conotação, mas ele não quer só dizer ao você, Cíntia, talvez abordar um moço que você está interessado, tá? Ele tá muito mais relacionado ao tempo, à oportunidade e à possibilidade, tá? Do que em si a atitude ser do homem ou da mulher. Tá? Ao tempo, puxa, se é muito nova, ele é bem mais velho, deixa eu ver se, é possível, tem possibilidade, tem
é o momento correto? Puxa, eu tenho 12 e ele tem 18, né? Será que, né, tá na hora? Não, puxa, né? Eu estou falando exatamente dessa diferença, porque assim, ó, uma diferença de 10 para 18 é absurda, de 10 para 18, mas de 20 para 28 não é diferença. Entende? Então, assim, cuidado para você administrar, para fazer as coisas certas no momento certo. Não sei se eu consegui te responder, Cíntia. Sim, ficou claro. Obrigada. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui do papel do... Cara, só a Sidna perguntou assim, e o trabalho? Quando você estava falando sobre a hierarquia ali. Sidna, o trabalho ele vem junto com a igreja, tá? Vou te explicar por quê, né? Vamos lá, trabalho, Deus, família e igreja, né? Você vai deixar de trabalhar na segunda-feira porque deu vontade de ficar com a sua família? Não, né? Você tem que trabalhar, você tem sua responsabilidade. Mas assim, se você está trabalhando todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda, tem alguma coisa errada com o seu trabalho, porque nem a CLT permite isso. Então, você vai ter o tempo de trabalhar, você vai ter o tempo de cuidar da sua família, o tempo de cuidar das coisas da igreja, né? E em todas essas coisas, você vai ser uma serva de Deus. Esse é o grande testemunho que a gente precisa ter, né? Eu sou um servo de Deus que trabalha, eu sou um servo de Deus que está numa família, primeiro como filho, depois como marido, depois como pai, né? Então, eu sou um servo de Deus eu sou um servo de Deus, primeiro, depois eu sou um servo de Deus na família, eu sou um servo de Deus na igreja, eu sou um servo de Deus no meu trabalho, tá? O seu trabalho, assim, ó, eu vou até te dar um exemplo. Se você tem um horário contratado com os seus patrões, né, com seus empregadores, e você está deixando de cumprir esse trabalho, saiba que você está roubando os seus patrões. E segundo a Bíblia, você está cometendo o erro. Porque a palavra do Senhor diz que é para você trabalhar como que para o Senhor, não como que para o seu patrão. Que ainda que ele não esteja vendo, você deve fazer o que é correto, tá? Então, nesse sentido, você vai ter que entrar num administração do tempo, para que você não deixe o trabalho roubar o tempo da igreja e não deixe a igreja roubar o tempo do trabalho, tá? Porque também gente, se você deixar, você pega uma tarefa na igreja, pega outra, daqui a pouco você está trabalhando sozinho lá. E o pessoal, que às vezes já estava um pouco cansado, vai falar, puxa, graças a Deus apareceu alguém para me ajudar, e vai jogar no seu colo. Então, assim, saiba dizer não também na igreja, dizendo, não, olha, eu já faço esta tarefa e essa outra é o que eu consigo fazer, tá ótimo. Só não deixe uma coisa roubar o tempo da outra. Não sei se eu te respondi, Sidney, tudo certo? Beleza. Gente, mais perguntas? Senão eu já vou seguir aqui para a gente falar dos meninos. O homem segundo a Bíblia. Varões, Davi estava para morrer. Chamou Salomão e falou assim, Salomão, eu estou indo encontrar com Jesus. Portanto, tenha coragem e seja homem. Gente, que voadora, né? Chuck Norris. Davi completa falando assim, ó, guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo, se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. O que é que Davi estava falando? Que se você for homem, não machão, mas homem, no sentido bíblico, você vai guardar os preceitos do Senhor, e o Senhor vai abençoar as suas gerações e fará próspero o seu caminho. Tá? E aí, gente, que o homem de Deus é? O homem de Deus é filho, ele é profissional, ele é marido, ele é pai e sacerdote, ele é membro da igreja também. Tá? Como é que funciona, gente? O filho, de novo, muito parecido com os
das meninas, né? Ele é obediente, ele é respeitoso, ele honra pai e mãe, ele contribui para o desenvolvimento da família. E, gente, principalmente aqui, meninas, reparem nessa característica nos meninos quando vocês estiverem para conhecê-los, tá? E homens, atendam isso que eu vou dizer a vocês para que vocês possam verdadeiramente dizer que vocês estão honrando pai e mãe. Saibam entrar e sair de todos os locais, sendo desapercebidos em questão às coisas desonrosas, mas sendo um exemplo das coisas corretas e honrosas. Que vocês sejam sempre lembrados por fazer aquilo que é correto. Obedecer às regras. Né? Gente, a gente nota muito isso. Né? Ah, não pode sentar, a gente vai lá e senta. Né? Não pode pisar na grama, a gente vai lá e pisa. Não pode passar da velocidade, a gente vai lá e passa. Não pode estacionar no lugar proibido, a gente vai lá e estaciona. Não pode... Gente, isso não é posição de filho. Que quando você for afrontado pela lei ou pelas pessoas que estão vendo ali, vão dizer, ah lá, é o filho do fulano. Sempre vão dizer isso. Vão dizer isso do seu nome, ah lá, é o fulano de tal. Então, a tarefa de ser filho requer honrar o seu pai e a sua mãe, entrando e saindo de todos os ambientes, deixando um legado. Sendo obediente, respeitoso, e quando a gente está falando de respeito aqui, a gente está falando de respeito ao pai e à mãe, aos mais velhos, às regras, né, às ordenanças, aos bons costumes. Né? A gente não está falando que você não pode brincar, fazer uma piadinha, não é isso, tá? Mas que você seja respeitoso, tá? Que honra o pai e mãe, contribui para o desenvolvimento da família. Honrar pai e mãe significa dar honra. Dar honra significa também obedecer. Tá? Então, varões, assim, vocês querem ter a graça do Senhor sobre a sua vida, fazendo vocês prosperarem e vivendo bem, ou seja, para que te vá bem, e viva muito tempo sobre a terra, honra seu pai e sua mãe, obedeça. Ainda que eles estejam falando algo que, é claro que se eles estiverem falando para você fazer errado, não faça, né? Mais vale a palavra de Deus nesse sentido do que honrar o pai e a mãe, né? Por isso que é Deus, família, né? Igreja. Deus, família, igreja. Então, primeiro Deus, né? Nesse sentido. Mas honrar o seu pai e a sua mãe significa auxiliá-los, significa abençoá-los, significa ter zelo por eles e ter cuidado. Tá? Então, aquele varão que deixa a mãe sozinha na casa dele lá, sem tirar um prato da mesa, sem ajudar em nada, e quando lhe pede, ele também reclama, meninas, já saibam, esse aí não é um que tem a promessa de Deus para viver bastante e ser próspero. É isso que eu ia comentar, isso vale tanto para meninos quanto para meninas. Observem o modo como aquele por quem você está interessado ou está interessada trata o pai e a mãe. Isso é um termômetro muito real, assim. Se já não honra pai e mãe, já não trata bem, não vai. Depois do casamento, não adianta. Não, porque ele me ama e comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente. Pode estar sendo diferente no momento do namoro, mas no casamento não vai ser diferente. Então, já é um termômetro para cair fora, que é roubada. Cuidado, cuidado. Gente, ele é um bom profissional, contribui para o crescimento da sociedade, representa os princípios bíblicos no meio do profissional, faz as coisas com justiça. Dentre esses 3 tópicos, eu queria colocar aqui para vocês que Deus chamou homens no meio do deserto e os capacitou para, no deserto, trabalhar com ouro, com cobre, com madeira, com pedras preciosas, com construção, com
puxa, como é que é? Com agronomia, com agronegócio, sabe? Com agricultura, essa é a palavra que eu estava procurando, achei na terceira. Com agricultura, para trabalharem com gado, com boicultura, né? Não é boicultura. Para trabalharem com gado, para desenvolverem coisas no meio do deserto e prosperarem muitíssimo. Então saibam, meninos e meninas, que Deus chamou vocês para fazerem a diferença onde Deus colocou vocês. E Deus quer que vocês representem a bênção do Senhor, não só chegando lá e falando assim, eu sou crente e vou orar por vocês, não. Deus quer que vocês representem Ele, sim, obedecendo, que é representando os princípios bíblicos no meio profissional, fazendo as coisas com justiça, que é demonstrando as características do reino, mas também sendo um instrumento do Senhor para resolução de problemas, desenvolvimento de coisas novas e para atuar com muita criatividade. Então, quando vocês estiverem lá, no meio do trabalho de vocês, com um baita de um desafio à frente, saiba que não é o inimigo querendo te derrubar, é o Senhor querendo manifestar a glória dele através da sua vida, dando a você a capacidade que ninguém teve ainda para resolver um problema que ninguém conseguiu resolver ainda. Ou para criar um produto, ou fazer uma campanha de marketing, ou para resolver lá uma sentença que o juiz está entendendo errado, você vai trazer outros argumentos. Assim, não importa a sua área, para encontrar um diagnóstico diferente para aquela doença, um tratamento com outro remédio alternativo que vai trazer um resultado, não importa a sua área, saiba que o Senhor quer usar a sua vida lá no meio profissional, para que o nome dele seja glorificado, e as pessoas saibam, olha, você viu lá? Que capaz, uau, que inteligência, que tudo é servo de Deus. Sabe onde é que a gente pode ver isso, gente? Lá na vida de José. Quando José compareceu diante de Faraó, e José revelou o sonho para o Faraó, o José deu a Faraó todo o roteiro e o processo, para não dizer o procedimento, o processo todo para ele passar por todo esse tempo de vacas gordas e vacas magras, sem sofrer dano. Quando o faraó vai responder a José, ele olha para todos e fala assim, ó, não há ninguém como José em que haja o Espírito de Deus, como ele nos revelou o sonho que eu tive. E não há ninguém tão capaz como ele nos tem falado. Então, José, você vai governar sobre tudo. Então, saiba, gente, que Deus quer te encher do Espírito, para você ser um profeta lá no meio do seu trabalho, sim, orando pelas pessoas, intercedendo, dando testemunho daquilo que o Senhor faz, milagre, cura, salvação e afins, mas o Senhor também quer te usar na área da administração, na área médica, na área do direito, enfim, o Senhor quer usar a sua vida lá também. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Não, para todos vocês, né? Para todos vocês, meninos e meninas, tá? Varões, aqui vai o exemplo para vocês. Meninas, tomem esse exemplo para a vida de vocês também, porque eu vou falar para vocês agora de marido e mulher, tá? Então, assim, primeiro do marido, depois eu vou dar o exemplo de marido e mulher ao redor da mesa. Mas olha só, ó. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Gente, presta atenção nisso aqui. De maneira alguma o Senhor ia permitir que isso estivesse escrito na palavra dele, na Bíblia, se isso não tivesse algum ponto interessante para nós. Ah, não, isso era lá naquela... Não é, gente, isso é para nós hoje. O Senhor está dizendo que ele colocou uma responsabilidade sobre os ombros do homem e que este vai responder por esta responsabilidade. Serpente, você falou com a Eva e deu lugar ao inimigo para falar com a Eva. Você vai rastejar e vai comer o pó todos os dias da sua vida. Eva, você ouviu a serpente, comeu a maçã que não era para você comer, que eu falei que não era para vocês comerem. Maçã foi... a maçã é o fruto. Fruto. Há quem diga que era o coco, né? Porque ela tomou e comeu, né? Tomou e comeu, então não era, mas não era, gente, nem coco, nem maçã.
o fruto. Você comeu o fruto que não podia comer. Então, olha assim, ó, com dores você vai dar à luz. E a sua vontade será para o seu marido. E aí Deus olha para Adão e fala assim, Adão, maldita é a terra por tua causa. Vocês entendem, gente, os níveis de responsabilidades? Quando o Senhor fala assim, a quem muito é dado, muito é requerido. Então, ô varão de Deus, se você está deixando a responsabilidade sobre a sua vida ser tomada pela sua namorada, pela sua noiva, e no futuro pela sua esposa, você que já casou pela sua esposa, saiba que você está deixando de lado aquilo que o Senhor confiou a você. E você não está vivendo o que é a masculinidade bíblica. Porque a masculinidade bíblica não é ser aquele cara barbudo, sujo, que fala grosso, tá? Pelo contrário. Tá? Eu não quero nem entrar no tema da barba aqui, porque esse não é o tema. Tá? A masculinidade bíblica é daquele que se assenta na cabeceira da mesa e, a despeito de tudo que acontece com os filhos ou com a esposa, ele é o responsável pelo seu lar. Ele é aquele que vai assumir a responsabilidade. Então, assim, se acontecer alguma coisa com os filhos, ou acontecer alguma coisa com a esposa, deles tomarem alguma decisão errada, ele não vai falar, problema é seu, agora resolve. Não, ele vai falar assim, não, nós vamos resolver. Vem cá. Nós vamos resolver isso. E, varões, saibam que isso é o que Deus faz conosco. Tá bom? A palavra do Senhor vai falar, Efésios 5, acho que é o 25. Ela vai falar assim, aqui, quer ver? Aqui eu tô com... Ele tá com esse negócio, deixa eu esconder esse aqui, ó. Olha só. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja, olha aqui, gente, como é importante ser homem. Homem que assume a masculinidade bíblica. O marido e a mulher, os dois estão ali em casa. A mulher fez alguma coisa que desagradou ele. Ele vai ficar de bico até ela vir pedir perdão para ele. Esse é o correto? Sei que ele vai falar, não, eu sou macho, ela tem que vir pedir perdão para mim. É isso que a Bíblia está dizendo para fazer, gente? A pergunta que eu faço a vocês, só para vocês entenderem um exemplo, é: Jesus ficou esperando no céu que nós nos arrastássemos pelo chão, suplicando a ele o perdão para que ele viesse e morresse por nós? Ou ele veio e demonstrou o amor, nos constrangendo a entender o nosso erro, convencidos pelo Espírito Santo, através do que ele fez na cruz do Calvário, para nos salvar, e então nós pedíssemos perdão a ele? Qual foi a ordem das coisas? Então entenda aqui, homens, que ser homem é muito mais do que manter uma postura dura e dizer, não, eu estou certo. Não, você é aquele que vai buscar promover a restauração do seu lar. E homem, como é que você vai fazer isso? Demonstrando amor. E aí aqui, gente, aqui eu vou dar o exemplo da mesa para vocês entenderem como é que funciona isso, tá? Porque olha só, quando eu falei de feminilidade, meninas, o exemplo que eu vou dar para vocês da mesa, e tome isso para todas as áreas da sua vida, tá? É assim, a mulher é aquela que vai arrumar uma mesa bem arrumada, com detalhes, com enfeites, com flor, com potes diferentes. Se você pedir para um homem arrumar a mesa, ele vai chegar com o saco do pão, vai pôr aqui o pote da margarina e enfiar uma faca lá dentro e falar, vamos tomar um café. Se você falar para uma mulher feminina segundo a Bíblia, e menina, se você não faz isso, é a oportunidade de você aprender e passar a fazer, a mulher é aquela que vai pegar e vai colocar os pães numa cestinha, que vai forrar a mesa com uma toalha, que vai colocar um suplá ou alguma coisa, que vai colocar o prato, o pires, a xícara, o copo separado. É ela que vai fazer isso. O homem vai colocar o pão em cima da mesa. O homem é mais desligado para essas coisas. A mulher é que tem esse toque feminino que Deus deu a ela, para ela, com este amor, criar o cenário perfeito para que o amor se manifeste. E que amor é esse que, com o amor, ela vai manifestar? É esse amor que
o marido vai se assentar, ou, aqui é o exemplo, tá? O marido vai se assentar à cabeceira da mesa e vai olhar para os seus filhos e para sua esposa e vai representar o amor de Deus ali, trazendo a eles uma exortação, trazendo a eles um ensino, mas principalmente o acolhimento, colo do pai, para que eles possam se sentindo seguros, dizendo, ou pensando em si, tanto a esposa quanto os filhos, dizendo, se tudo der errado, meu marido ou meu pai vai me ajudar, trazendo a esse amor que um lar é edificado e que as famílias são formadas e estabelecidas, tá bom? Então, o varão, você que está aí com a sua namorada, ou está querendo namorar, ou com a sua noiva já, saiba que demonstrando esta segurança à sua, a sua pretendida, né? A sua pretendida, ou a sua namorada já, ou a sua noiva, ela estará segura para construir uma família com você. E, menina, se você não criar esse ambiente de amor, dificilmente você vai conseguir ter esse amor manifesto. Porque se o que se encontra, e aí, gente, deixa eu até, vou voltar um pouquinho no tema das meninas, perdão, Rani, que eu devia ter falado isso lá na hora e acabou só vindo agora. Mas assim, a palavra do Senhor diz assim, que é melhor morar numa choupana com uma mulher compreensível do que num palácio com uma rixosa, né? Que a mulher rixosa é como uma goteira. E, gente, coisa que incomoda uma goteira. Estou só usando um exemplo, não estou dizendo que vocês são rixosas, meninas. Mas, assim, para dar o exemplo a vocês, dizendo que, meninas, se vocês criarem esse ambiente carinhoso e feminino, o homem estará pronto para manifestar esse amor. E, varões, se você, presta atenção que a recíproca aqui é verdadeira, se você não demonstrar esse amor do pai através dessa compreensão e esse suporte, dizendo, estamos juntos, vamos resolver, vamos trabalhar esse tema, estou aqui para te ajudar, para fazer acontecer, você dificilmente vai ter a confiança da sua pretendente, da sua namorada, da sua noiva ou da sua esposa, para ela criar esse ambiente de carinho e de amor. Porque se ela cria esse ambiente de carinho e de amor, e você vai lá e dá uma porrada e diz assim, o problema é seu, você que se enfiou nessa, você que tomou essa decisão, agora se vira, vai desmoronar toda essa construção que ela teve. Então vejam que as características que Deus deu ao homem e à mulher devem ser presentes e muito distintas para que, em se colocando junto, os dois possam ser um só e possam viver toda essa construção do manifestar do amor de Deus que vai vir sobre a vida do marido e que vai se manifestar sobre a vida da esposa e dos filhos. Então, gente, prestem atenção de que Deus criou o homem macho e fêmea e não criou homem feminino nem mulher masculina. O ser forte e corajoso, ou forte e corajosa, para viver, tomar as decisões e fazer acontecer, não tira ou não exclui o ser masculino e feminino, segundo a Bíblia. Tá? Sendo pai e sacerdote já no lar, na mesa, ele é aquele que representa o Senhor perante a sua família. Ele é aquele que representa a sua família perante o Senhor, ou seja, é aquele que traz a palavra do Senhor para a sua família, para manter a família em ordem, mas também é aquele que pega as demandas da sua família e vai diante do Senhor. Todas as vezes, gente, que um sacerdote ia diante do Senhor, ele nunca falava assim, o teu povo pecou, não. Pode ver, nós vamos ver grandes orações de grandes homens de Deus que foram diante de Deus intercedendo, e Deus respondeu eles dizendo assim, Senhor, nós pecamos, Senhor, nós estamos errados, Senhor, nós precisamos da sua ajuda, Senhor, nós precisamos da tua intervenção, Senhor, nós precisamos que o Senhor se manifeste. Tá? E por que o Senhor estabeleceu homens como sacerdotes? Está aqui em Hebreus 5, 1 ou 2, porque mesmo sendo rodeados de fraqueza, eles pudessem, reconhecendo a sua fraqueza, pudessem ter empatia pelo outro que está errando também e falar assim, não, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Tá? E, gente, olha só, o membro da igreja, que horas são? Jesus amado. O homem, como membro da igreja, ele deve obedecer à palavra e às autoridades estabelecidas, tá, gente?
Ah, o pastor falou isso, mas eu não estou nem aí. Está fora da palavra. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Gente, não tem a bênção de Deus quem está resistindo à autoridade. Quem está resistindo ao chefe, que o chefe pede para fazer uma coisa e não faz. Quem está resistindo o pastor na igreja. E aqui eu me coloco como ovelha também, em obediência ao meu pastor e aos meus pastores, aqueles que presidem sobre mim, né, os meus líderes, os meus pastores, né? Não estou falando isso só, gente, porque eu sou o líder de vocês, estou trazendo para vocês Bíblia, porque eu também sou ovelha. Tá? Então, eu trago para mim, gente, peso de condenação. É o que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos. Né? Se eu estou resistindo à polícia, né, ao magistrado, né, gente, não é entrando lá e fazendo baderna, resistindo e brigando, quebrando tudo que eu vou fazer isso. Não, como é que eu resisto? Demonstrando um caráter ilibado. Isso não quer dizer, gente, que eu não posso protestar, tá, gente? Deixa eu fazer o contraponto aqui. Porque a palavra do Senhor diz que aquela mulher insistiu com o juiz para ele fazer justiça para ela, e ele falou assim, caramba, eu não temo a Deus, não falo nada, mas de tanto ela insistir, eu vou fazer justiça para ela. Ou seja, a gente pode protestar sim, mas tem jeito certo de fazer as coisas, tá? E eu contribuo para o desenvolvimento da igreja, gente, porque eu devo me abrir ao trabalhar do Espírito Santo, para ser útil na obra do Senhor. Fazendo o quê? Gente, vou dar um exemplo para vocês da igreja na Coreia, maior igreja que existe no planeta. Em tamanho, né? Tamanho e também em quantidade de membros. Ela lá na Coreia do Sul. Um pastor conhecido falou aí dando o testemunho dele, quando ele foi para lá conhecer, ele falou que ele foi para lá e foi visitar essa igreja. E assim, gente, acabava o culto, não tinha um papelzinho no chão, as pessoas catavam tudo, era tudo limpinho, não tinha um chiclete debaixo da cadeira, era aquela coisa igual a nossa, né? Não tinha um copo de água largado no pé da cadeira, né? Agora já puxam de orelha para vocês, para cuidar da nossa sala, né? Assim, igreja limpinha, aí ele disse que ele começou a cavucar e olhou a organização do pessoal na saída, os diáconos na entrada organizando tudo, as irmãs anotando o nome, aquela coisa. Ele falou assim que ele ficou assim maravilhado, ele foi no banheiro e procurou sujeira e não achou. Aí ele falou assim, não, eu vou procurar um defeito. Ele disse que ele olhou embaixo da pia assim, e gente, a pedra da pia, no geral, ela é polida em cima, mas embaixo ela não é. Né? Se você der uma olhada numa pia aí da sua casa, algum lugar, você vai ver que ela é polidinha, bonitinha em cima, mas embaixo ela é rústica. E aí ele olhou embaixo da pia, e embaixo da pia estava polido, gente. Aí ele falou assim, não é possível. Aí ele foi e procurou um diácono e perguntou assim, ele falou assim, escuta, me responde um negócio. Eu procurei um defeito nessa igreja, eu sou lá do Brasil, estava procurando um defeito, não achei. Eu olhei embaixo da pia e embaixo está polido. Lá no Brasil a gente só pula em cima da pia. Por que vocês pulam embaixo? Aí o diácono respondeu para ele assim, ó, porque quem pule só em cima está fazendo para os homens ver. Gente, não preciso nem contar o resto da resposta daquele homem. Vocês já entenderam. Quem faz com carinho, com cuidado, faz para o Senhor. E, gente, estou usando esse exemplo aqui como membro da igreja, mas saibam que isso vale para a igreja, isso vale para o seu namoro, isso vale para o seu noivado, para o seu casamento, isso vale para o seu trabalho, isso vale para o seu estudo, isso vale para a sua vida, vale para você como filho, isso vale para a sua vida. Faça como para o Senhor. Se você fizer isso, você vai fazer bem e vai viver a bênção do Senhor. Edu, tem uma pergunta no chat aí da Ana Júlia. Fala. Ela pôs assim, quando você estava falando sobre protestar, né? Ela pôs assim, mas existe um limite para isso? Hoje é possível protestar? E quando não for? Por que não era possível antes? Júlia,
é assim, sempre foi possível protestar. A grande questão é que antes as leis protegiam menos as pessoas. Tá? Você pode ver que, assim, a instrução do Senhor para estabelecer leis para Israel que falassem acerca de proteger as pessoas, ela foi usada, inclusive, pelos romanos para melhoria do direito romano, que é base hoje, né? Que é base hoje para que é base hoje para o direito estudado, né? Então a gente tinha uma dinâmica diferente, né? Escrevi errado, isso é uma afirmação. Acho que porque não era possível antes. Ah, porque não era possível antes, entendi. Gil, só escreve para mim de novo, então, só para eu entender direitinho sua pergunta. Você diz na época da ditadura que não era possível protestar? E a questão é que hoje é possível, que pode chegar um momento em que não seja possível, é isso? Ô, Gil, abre aí o microfone e fala com a gente, se você puder, né? Se você não estiver na aula. Não falou isso. Beleza. Então, Ana Gil, olha só, a gente vai protestar enquanto a gente não estiver ferindo o direito de ninguém, né? E enquanto a gente estiver fazendo isso com testemunho bíblico. Então, tem o jeito certo, a hora certa e o modelo certo de fazer. E se a gente for proibido de protestar, saiba que a gente tem um canal aberto com aquele que domina sobre tudo e que pode entrar em ação, né? Que é o Senhor. No momento que a gente for calado, né, por aqueles que impedirem a gente protestar, o Senhor com certeza pode entrar em ação através da nossa oração, que pode ser feita através mesmo do pensamento, que não precisa nem de palavras para ser feita. Tá? Então, a gente pode sim protestar enquanto a gente não estiver ferindo o direito de ninguém, enquanto a gente não estiver ofendendo ou não deixando de dar testemunho, né? E enquanto nos for dada a oportunidade, tá? Para fazermos isso. Se a gente estiver sofrendo alguma injustiça, a gente deve com certeza buscar o Senhor, para que o Senhor se manifeste no meio da injustiça e traga a justiça para a gente. Tá? Não sei se eu consegui te responder, Ana Gil. Dá um toque aí se é isso. Gente, o tempo voou. Ana Gil, se é assim, ó, não só pela oração, vamos lá, vamos traçar talvez termos mais técnicos, né? Se você foi lá e protestou e reclamou tal e não foi atendido, você pode entrar com uma ação judicial, tá? Isso você pode fazer com certeza, né? É claro que, assim, vamos colocar alguns limites, né? Se você não deu oportunidade a outra pessoa para reparar o seu erro, talvez seja um pouco injusto, né? Mas se você deu oportunidade e a pessoa não reparou o erro, assim, você tem meios judiciais para fazer isso, né? E aí, os meios judiciais, entendam, deixa eu tirar os judiciais para falar meios legais, né? Que os meios legais, assim, por exemplo, se alguém no conjunto fez alguma coisa que te desagradou, você conversou com a pessoa e não deu certo, você pode vir falar comigo, falou comigo, não deu certo, você pode conversar com o pastor, tá? Estou falando isso na igreja, né? Você está na faculdade lá, você vai levar a reitoria, o tema, você vai escalar o tema, né? Sempre que você tentou receber do seu direito e não conseguiu, né? Se houver repressão e você não tiver meios legais para solicitar isso, o jeito que você vai ter é oração e confiar no Senhor para fazer isso, tá? Porque o Senhor, ele fala na sua palavra que a gente não deve
agir com vingança, tá? Que a vingança pertence a ele, que a gente vai buscar e pedir o nosso direito e vai lutar por isso em todas as instâncias que nos são cabíveis, né? E depois dessas instâncias que nos são cabíveis, a gente não vai agir com vingança, tá? Com vingança, não. Aí a gente vai deixar nas mãos do Senhor para que ele julgue a forma dele. Tá? É isso aí, nada de guerreiro. Tá? O que o Senhor nos chamou para fazer foi para agirmos pacificamente. Né? Boa, pessoal, mais perguntas? Valeu, Gil. Gente, agora perguntas de todos os tipos, qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade, tá? Estamos num ambiente super controlado aqui, vocês têm toda... Ô, Anco, faz o seguinte, para a gravação aí, e aí só para o pessoal ficar mais à vontade para fazer